Bom dia, alunos! Estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, hoje para a nossa aula de língua portuguesa, isso mesmo, aula de língua portuguesa e aula de língua portuguesa do terceiro ano. Eu aqui da nossa sala de aula virtual, vocês aí da casa de vocês, do quarto, da cozinha, da sala, da varanda, do quintal, por que não? E juntos, como eu falei, vamos estudar língua portuguesa. Para isso, é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará bastante na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. Por isso, vamos lá para o nosso quadro. E na aula de língua portuguesa de hoje, nós iremos revisar um conteúdo que já estudamos, que é sentido real e figurado. Vamos fazer o quê? Revisar, ok? Nós já começamos a estudar esse conteúdo em aulas anteriores e vamos retomá-lo agora. A habilidade que nós iremos desenvolver na aula de hoje é a de identificar o caráter polissêmico, ou seja, vários sentidos das palavras, uma mesma palavra com diferentes significados de acordo com o contexto de uso. Vamos perceber que o sentido real e o sentido figurado, eles vão ser empregados de acordo com o contexto em que ele é utilizado. Mas vamos ver então quais são de fato os objetivos da nossa aula de hoje. O primeiro deles é revisar o sentido real dos termos. O segundo é revisar o sentido figurado dos termos. E o terceiro, analisar o sentido real e o sentido figurado em textos. Então, primeiro vamos revisar o sentido real, depois o sentido figurado dos termos e depois analisar o sentido real e figurado em textos. Mas antes vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Se eu perguntar a vocês, você recorda o que é sentido real? Será que vocês responderiam que sim? Olha que eu acredito que sim. E se eu perguntar se vocês recordam o que é o sentido figurado? Eu acredito que sim também, se vocês compreendem bem o que é o sentido real, consequentemente, vão compreender bem aí o que é o sentido figurado. Você recorda em quais momentos podemos utilizar o sentido real e o sentido figurado em textos, em frases? Olha que eu acredito que vocês consigam recordar sim em quais momentos podemos utilizá-los. Então, você recorda o que é sentido real, você recorda o que é sentido figurado, e você recorda em quais momentos podemos utilizar o sentido real e o sentido figurado? Mas antes, vamos para o nosso projeto de leitura. Olha só, há dias aqui em que fazemos leituras silenciosas, outros dias leituras compartilhadas, ok? Leituras em voz alta. Hoje vamos fazer sim essa leitura compartilhada, leitura em voz alta, tá bom? Vocês daí e eu daqui. É importante que vocês façam várias leituras do mesmo texto, porque isso nos ajuda bastante para adquirirmos fluência na leitura, tá bom? Para lermos fluentemente. É essa a nossa intenção quando propomos textos para que vocês leiam, ok? E agora nós vamos fazer uma leitura compartilhada, vocês daí da casa de vocês e eu daqui do nosso estúdio. E o texto de hoje é Chegaram as Férias. Está aí o texto, a primeira parte dele, são duas partes, tá bom? Vamos juntos ler a primeira parte e em seguida a segunda parte. Vamos lá? Juntos. Chegaram as férias. Chegaram as férias. Que bom que vai ser. Eu vou passear, vou pular e correr.
eu vou dormir tarde, vou brincar lá fora, ver televisão até fora de hora, vou ler o que eu quero, de noite e de dia. Brincar com o cachorro ou fazer folia. Tchá, tcharará, rará, tchararararará. Com todos os amigos vou ficar bem. Só volto para a escola no ano que vem. Que belíssimo texto. Na verdade, um poema, tá bom? Um texto do gênero poema. Que belíssimo poema, né? E ele nos deixa assim com aquela vontade de entrarmos de férias. Esse relato aqui, ele diz um pouco do que ele vai fazer nas férias. E vocês, quando as férias chegarem, o que irão fazer? Fica a pergunta. Mas vamos estudar sim agora sentido real e sentido figurado. O que eles são? Vamos ver? O sentido real e o sentido figurado da linguagem estão relacionados com a capacidade que as palavras têm de apresentar diversos significados, desde um mais objetivo e literal até um subjetivo e simbólico, tá bom? Então, sentido real e sentido figurado, eles estão diretamente ligados ao significado das palavras ou mesmo das frases, tá bom? O sentido real, aquele sentido objetivo, preciso, ok? Em outras palavras, sem arrudeios para nós entendermos. Já o sentido figurado não, é um sentido mais simbólico, é um sentido que às vezes nós temos que fazer um certo esforço para compreendermos o que a pessoa que falou quis dizer de fato, ou mesmo que o que a pessoa que escreveu quis escrever de fato. Ok? O sentido real, então, ele é mais objetivo, mais assertivo. O sentido simbólico é o contrário, ele é mais subjetivo, menos assertivo e nós temos que fazer um esforço maior para compreender. Exemplo, estou muito cansado. Todo mundo compreendeu que eu estou muito cansado. Esse é o sentido real. Mas no sentido figurado, no exemplo 2, estou morto de cansado. Ora, se eu estou morto de cansado, eu não poderia nem estar falando nesse momento, né? Então, quando eu digo que estou morto de cansado, eu quero, na verdade, dizer que estou muito cansado. Então, nós temos aqui um sentido real, estou muito cansado, e o estou morto de cansado, um sentido figurado, onde a palavra morto poderia ser substituída aí por muito, por bastante, ou seja, eu tenho que fazer um certo esforço para compreender o que de fato a frase quer dizer, né? O que a frase quer dizer realmente. Ok? Então, sentido real, estou muito cansado. Sentido figurado, estou morto de cansado. Dessa forma, nós temos o sentido real, né, que também é chamado de sentido próprio, tá bom? Quando vocês verem aí sentido próprio, vocês já sabem que é o sentido real, tá certo? Então, o sentido real também é chamado aí de sentido próprio das palavras, ou também de sentido literal, tá bom? Sentido literal, sentido real também pode ser chamado aí de sentido literal, ou ainda sentido denotativo, tá certo? Então, o sentido real pode ser chamado de sentido próprio, sentido literal ou sentido denotativo. Aqui, nós adotaremos o termo sempre sentido real, tá bom? Mas também poderíamos caracterizá-lo como sentido próprio, sentido literal ou sentido denotativo. Ele apresenta as seguintes características, né? O sentido real. Ele transmite o significado original da palavra. Então, no sentido real, a palavra que está lá, o sentido dela é de fato o sentido que a frase quer transmitir, tá bom? Não precisa ser substituída por nenhuma outra, para que seja entendida. Normalmente está associada aí ao primeiro significado que aparece na definição
do dicionário, ou seja, numa frase onde as palavras estão todas no sentido real, qualquer palavra que você procurar contida nessa frase em um dicionário, você verá que o primeiro significado dela é de fato o significado que ela apresenta ali dentro da frase, é de fato aquilo que está sendo dito na frase, é o seu significado real. Transmite o sentido mais comum da palavra, aquele sentido mais simples, mais comum, mais corriqueiro, mais cotidiano, tá certo? Sendo aquele que é imediatamente reconhecido. Ou seja, você não precisa fazer esforço nenhum para reconhecer o sentido daquela palavra, tá bom? Ela é tal qual ela está ali, tá bom? Da forma como ela está ali, é a forma como ela vai ser entendida por mim, tá bom? Ou seja, pela pessoa que está lendo ou mesmo que está escutando, tá bom? Transmite o significado mais objetivo da palavra, independentemente da situação em que ocorra. Vai independer da situação, tá bom? Independente da situação do momento, tá certo? Se está no sentido real, é da forma que ela está escrita que eu irei entender a frase, né? Da forma como as palavras estão escritas é que eu vou entender a frase, sem precisar de fazer esforço algum para compreender. A principal função da mensagem é transmitir uma informação clara e objetiva. É aquilo que eu falei no começo. O sentido real, ele é objetivo, ele é assertivo, ele vai direto ao ponto, ele vai direto ao alvo, ok? De forma bastante objetiva. Exemplos com o sentido real das palavras. Vejam bem, a bicicleta custou muito caro. Encontrei um tesouro escondido. Fui muito veloz na maratona. Acredito que vocês não precisem de esforço algum para entender o que eu estou dizendo. Olha, estou dizendo que a bicicleta custou muito caro. Eu estou dizendo que encontrei um tesouro que estava escondido. Eu fui muito veloz na maratona, certo? Então, não precisamos de esforços para compreendermos as palavras, as frases, quando as palavras estão aí no sentido real, tá certo? São bastante simplórias, bastante objetivas, trazendo para o popular, sem arrudeios, tá bom? Bastante diretas, tá certo? Mas vamos aqui agora para o sentido figurado. O sentido figurado das palavras é também chamado de sentido conotativo, tá bom? É um sentido conotativo. Aqui adotaremos sempre o sentido figurado, mas se estivéssemos falando aí de sentido conotativo, vocês compreenderiam que estamos falando do sentido figurado. E quais são as características que o sentido figurado apresenta? Bem, sempre vai surgir em situações particulares de uso da língua, tá bom? Estando dependente do contexto da frase em que ocorre. Então, para se entender algo que está no sentido figurado, é preciso compreender o contexto em que a frase ocorre, tá bom? A situação em que eu estou. As pessoas que vão receber aquela mensagem, será que elas vão entender aquilo que eu estou querendo dizer utilizando o sentido figurado? Transmite um significado subjetivo, ou seja, um significado falso. Não é um significado objetivo, assertivo, não. No sentido figurado é um significado falso, tá bom? Mas ele vai ser falso no sentido de eu precisar substituir algumas palavras daquela frase, ou mesmo uma palavra só, mas eu precisar fazer uma substituição para que eu entenda aquilo que está sendo dito. Sujeito sempre à interpretação de quem lê ou escuta. Quando eu falo algo no sentido figurado, sempre vai estar aí sujeito à interpretação de quem está lendo ou de quem está escutando. Por isso que é bastante importante tomarmos cuidado quando utilizamos aí o sentido figurado. Por quê?
porque nós podemos ser entendidos de uma forma como nós não queríamos que fôssemos. Né? Como está sujeito aí à interpretação, a pessoa que lê pode interpretar da forma como ela queira ou da forma como ela julgue naquele momento, né, mais correto. E aí pode ser uma interpretação equivocada daquilo que de fato a pessoa que transmitiu a mensagem quis passar. Apresenta um sentido simbólico das palavras, tá bom? Não é um sentido real, é um sentido irreal, tá certo? É um sentido simbólico, as palavras aí vão ter sentido simbólico, tá bom? Tendo sempre que ser substituída por outras. Influenciado por associações e ideias que ampliam o sentido original de uma palavra. Então, vai ser sempre influenciado aí por outras questões para que eu consiga entender aquilo que está sendo dito por quem escreveu ou por quem falou tal frase, né, com as palavras que utilizou. Tá certo? Eu vou sempre ter que substituir aí essas palavras para pelo sentido original da palavra, né, para que eu consiga entender a mensagem. A principal função da mensagem, no sentido figurado, é ser expressiva para provocar sentimentos em quem lê ou escuta. Prestem bastante atenção. A principal função do sentido figurado é de fato causar um choque em quem está escutando, tá bom? É de mexer com as emoções, com os sentimentos de quem está escutando ou mesmo lendo a mensagem, para que ela entenda de uma forma, da forma melhor possível, tá bom? É uma faca que nós chamamos uma faca de dois gumes, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós temos aí o risco de sermos mal interpretados, nós também podemos conseguir com que a pessoa que leu escuta, que ela aprenda ou entenda aquilo que está sendo dito de outra forma, mexendo com as suas emoções, mexendo aí com os seus sentimentos. Exemplos, né, com o sentido figurado das palavras. A bicicleta custou os olhos da cara. Prestem atenção. A bicicleta custou os olhos da cara. Será que custou os olhos da cara? Não, eu estou dizendo que a bicicleta custou muito caro. Por quê? Porque eu estou usando aqui os olhos da cara, porque é um dos nossos sentidos, um dos mais importantes, não, o mais importante, né, dos sentidos para a nossa localização, locomoção, para exercermos algumas atividades. Então, é um bem muito precioso que nós temos, é algo que custaria muito caro os olhos da cara. Então, para eu dizer que a bicicleta custou muito caro, eu digo que a bicicleta custou os olhos da cara. Você é um tesouro na minha vida. Presta atenção, você é um tesouro na minha vida. Um tesouro é algo muito valioso, não é? Então, você é uma pessoa muito valiosa na minha vida. Para eu não usar a palavra muito valiosa, eu substituí no sentido figurado pelo tesouro. Então, você é um tesouro na minha vida, é uma pessoa muito valiosa na minha vida. Voei na maratona. Como é que eu posso voar na maratona sem sair do chão? Por quê? Uma maratona é algo que nós fazemos correndo. Se eu disser voei, primeiro que eu não tenho asas para voar. Segundo que se foi numa maratona, eu só poderia participar da maratona por terra, né? Correndo no caso. Quando eu digo voei na maratona, eu estou dizendo que fui muito rápido na maratona. Então, eu troquei aqui esse fui muito rápido na maratona pela palavra voei na maratona, eu voei aí no sentido figurado. Vamos comparar as frases aí utilizadas agora há pouco. No sentido real, a bicicleta custou muito caro, não foi? Aqui nós utilizamos a bicicleta custou os olhos da cara, no sentido figurado. Percebam aí a diferença. A bicicleta custou muito caro e a bicicleta custou os olhos da cara. Muito caro no sentido real, no sentido figurado, os olhos da cara. Encontrei um tesouro
escondido. Encontrei um tesouro escondido. De fato, eu encontrei um tesouro escondido, no sentido real. Tesouro, algo muito valioso. Você é um tesouro na minha vida. Né? Você não pode ser um tesouro na minha vida, porque o tesouro, geralmente, até pelo que o nome já diz, ele contém ouro. Né? Você não contém ouro, mas você é uma pessoa muito valiosa, então você é um tesouro na minha vida. É algo muito valioso. Fui muito veloz na maratona, sentido real, simplesmente fui veloz na maratona. Voei na maratona, eu posso voar? Não, então, aqui sentido figurado, como está aqui na frente, tá bom? Fui muito veloz na maratona, sentido real, voei na maratona, sentido figurado. Vamos ver em um texto? Vamos ver. O texto que nós vamos ver é A Casa e o Seu Dono. É um poema, tá bom? De autoria do Elias José. Convido vocês para lermos juntos. Vamos lá. A casa e o seu dono. Essa casa é de caco. Quem mora nela? É o macaco. Essa casa tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela? É o jumento. Essa casa é de telha. E quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela? É a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri de repente que não falei em casa de gente. Muito interessante o poema, né? Ele fala da casa dos animais, mas esqueceu aí da casa de gente. Vamos ver aqui então, né? Eu acho que eu pulei aqui, peraí, só um instante. Tá. Encontrem aqui no texto algo que está no sentido figurado. Vocês seriam capazes de identificar algo que está aí no sentido figurado? Bem, já digo que está aqui na primeira estrofe, tá bom? Essa casa, ela é de caco. A casa, ela não pode ser de caco. Quem mora nela é o macaco, mas a casa é de caco. O que é que eu quero dizer? Que essa casa, ela não é uma casa bonita, ela não é uma casa bem feita, ok? Então, essa casa, ela é de caco. Quem mora nela é o macaco. Esse de caco aqui está no sentido figurado. Uma dica: às vezes precisamos utilizar um dicionário para termos a certeza do sentido da palavra ou termo. Por isso, tenha sempre um dicionário próximo a você quando estiver estudando. Quando apresentarem aí alguma dúvida sobre alguma palavra, procurem no dicionário. Acho que é uma dica bastante importante para nós. Mas vamos então exercitar lápis, caderno e borracha em mãos. Primeira questão: analise as frases e indique se elas apresentam sentido real ou sentido figurado. Dormir como um urso ontem. Sentido real ou sentido figurado? O que é que vocês acham? Dormir como um urso ontem. É sentido mordi um pedaço de maçã. Eu mordi um pedaço de maçã. Sentido real ou sentido figurado? É sentido o quê? Estou pegando fogo de calor. É sentido real ou figurado? E o céu estava nublado. Sentido real ou figurado? Vou engordar 1 tonelada comendo esta comida. Sentido real ou figurado? E aí, o que é que vocês acham?
Vamos ver. Dormir como um urso ontem é sentido figurado. Eu não consigo dormir como um urso. Mordi um pedaço de maçã é sentido real ou figurado? Real, de fato eu mordi um pedaço de maçã. Estou pegando fogo de calor. Seria impossível, senão eu não estaria aqui falando que estou pegando fogo de calor, né? Então é sentido figurado, quer dizer que estou com muito calor. O céu estava nublado. É sentido real, de fato o céu estava nublado, pode estar nublado. Vou engordar 1 tonelada comendo esta comida. Será que eu consigo engordar 1 tonelada? Muito difícil, não é? Então, sentido figurado. Segunda questão, reescreva as frases no sentido real. Dormir como um urso ontem. Dormir como um urso ontem. Como é que eu poderia escrever essa frase no sentido real? Escrevam aí. Dormi como um urso ontem. Eu estou querendo dizer que dormi. Vamos para a resposta. Que dormi muito ontem. Então, o urso, ele tem um período que ele dorme bastante, que é o período de hibernação, né? Então, quando eu digo que eu dormi como um urso, estou querendo dizer que eu dormi muito ontem. Estou pegando fogo de calor. Será que eu posso pegar fogo de calor? Reescrevam a frase. Estou com muito calor. Olha ela aqui. Estou com muito calor. Vou engordar 1 tonelada comendo esta comida. Será que vou engordar 1 tonelada comendo esta comida? Vamos para a resposta que nosso tempo está acabando. Vou engordar muito comendo esta comida. O que estudamos na aula de hoje? Nos questionamos sobre o sentido real e figurado, fizemos a leitura do texto Chegaram as Férias, vimos o conceito de sentido real e figurado, observamos exemplos de palavras com sentido real e figurado, comparamos palavras para compreendermos o sentido real e o sentido figurado, realizamos a atividade sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, até a próxima aula.